Boa noite a todos, boa noite a todos. Fabiano Leal. Então, pessoal, ontem nós vimos, então, letramento formacional. Não, perdão. Letramento formacional e pesquisa escolar nós vimos na segunda. Ontem nós vimos estratégias de busca e normalização. E hoje, no módulo do Word, a gente vai ver, então, como usar essas ferramentas do Word para nos auxiliar nessa normalização. Antes disso, eu vou compartilhar com vocês uma estrutura aqui de umas questões dinâmicas. Eu quero saber se todos estão me escutando bem. Eu estou com apoio aqui também do meu celular para conseguir aprovar as novas pessoas que forem chegando e visualizar o chat de vocês também. Então, se vocês puderem me dar uma resposta, um retorno em relação à qualidade do som, à qualidade da imagem, eu ficaria extremamente grato. Aqui, normal o áudio. Temos outras respostas sendo enviadas também. Normal está ótimo, estamos ouvindo bem. Não, perfeito. Vamos dar início, então. E aí, conforme vocês forem respondendo, eu vou criando, então, as outras enquetes para a gente conseguir... Pessoal, alguém já respondeu a letra A? Um pouco ousado, pessoal. Não respondeu ainda, tá? Eu vou mostrar as questões. A imagem também é boa? Perfeito. Então, vamos lá. Opção de Word, questões sobre referência. Aqui a gente vai ver alguns livros da nossa área, alguns livros importantes da nossa área. Então, a gente vai fazer o exercício de identificar qual seria a referência correta, né, a referência adequada. Nessa primeira questão, a gente vai ter um livro Fundamentos de Biblioteconomia e Ciência da Informação. Aqui nós temos mais alguns dados para vocês identificarem. A gente tem a editora, né? A gente tem o número de páginas, que não é um dado essencial, é um dado complementar, e está aqui. E a gente tem também o ano. A autora está aqui, o título do livro está aqui. Certo? Com essas informações, pessoal, eu gostaria que vocês lessem, visualizassem aqui as questões e a partir do que vocês acreditam estar correto, vocês marcassem na enquete, então, a opção correta para a pergunta número 1. E nós vamos fazer isso 3 vezes, nós temos 3 livros da nossa área, e assim a gente vai conseguir mais ou menos um panorama geral do que a gente viu ontem, da efetividade e da absorção que vocês tiveram ontem, tá bem? Mas não se acanhem, podem responder tranquilamente, a gente está aqui para corrigir e conseguir trabalhar com vocês essa questão da referência, tá certo? A gente já teve mais algumas respostas, 4 respostas de 19, podem ficar tranquilos, podem analisar. A gente vai ter, então, colocar aqui mais 3 minutos para a gente analisar. Para quem está chegando agora, pessoal, o que está aparecendo na tela para vocês as opções de referência para esse livro, Fundamentos de Biblioteconomia e Ciência da Informação. Esse é o título do livro. Marisa Russo é a autora. Os dados de editora, ano e número de página, eles estavam no outro slide. Aqui já estão as questões, mas isso não é tão relevante. Afinal, todas as questões compartilham os mesmos dados, embora em formatos diferentes, certo? E em ordem diferente. E é justamente essa a brincadeira, a gente conseguir identificar nesse emaranhado aí. Então, a pergunta 1 é uma questão bem simples, vocês vão visualizar o slide e identificar qual dessas questões quais dessas questões, no caso, é a correta. Aqui na enquete vocês vão traduzir, né, esses dados para a enquete, então se vocês acreditam que a letra A é a correta, vocês vão selecionar a letra A. Se vocês acreditam que a letra B é a correta, vocês vão selecionar a letra B. E se vocês acreditam que a letra C é a correta ou a D, vocês informam a letra C ou a D. Certo? A gente está tendo aqui um embate aqui entre a letra B e a letra D. Certo? Entre a letra B e a letra D. E ao final a gente vai ter, então, a correção, né, desses 3 livros, dessas 3 perguntas. Pessoal, então, eu vou encerrar a primeira enquete e vou passar, então, para o próximo slide, para a gente conseguir dar sequência. A maioria das pessoas responderam, eu vou publicar a enquete e, ao final, a gente vai corrigir, então, os resultados. Pessoal, no próximo slide, a gente tem um outro livro, um livro do Roque de Barros Laraia,
cultura, um conceito antropológico. Aqui nós temos as informações adicionais, que talvez a capa não nos permita visualizar corretamente, adequadamente. Mas nós temos a editora, nós temos a edição, nós temos o ano dessa edição, nós temos também o local de publicação, o local onde foi publicado esse livro. A seguir, nós temos as questões. Então, novamente, eu vou pedir para vocês analisarem bem as questões. E dessa vez, o que eu vou fazer? Vocês analisem as questões. A gente vai dispor de 3 minutos para vocês analisarem todas as alternativas. No caso, vocês analisem todas as alternativas durante esses 3 minutos. E então, eu criei a enquete e vocês traduzem a alternativa que vocês escolheram para a enquete, tudo bem? Certo. Analisem bem direitinho, pessoal, porque é o seguinte, são todas questões que vão levar os elementos essenciais e um ou outro elemento adicional, e eu fiz dessa forma para a gente pegar mesmo os detalhes, o que ocorre no dia a dia, para que então a gente consiga identificar também quando nós formos fazer as nossas referências e como lidar com esses detalhezinhos que aparecem, tá? Depois dessa dinâmica aqui que a gente está realizando, eu vou partir então para o Word para a gente trabalhar as ferramentas que o Word tem para normalizar então os nossos textos. Vai ser uma oficina rápida, não vai ser tão demorada quanto as apresentações que nós tivemos, tanto na segunda quanto na terça-feira. E vai ser também de um aspecto mais introdutório, tá bem? Talvez muitos de vocês já tenham muita experiência com o Word, já tenham muita experiência em normalização, então vai ser um pouco repetitivo, possivelmente. Mas é sempre bom dar uma olhada ali, ver de novo o que a gente já sabe, e acredito que, de certa forma, vai ser enriquecedor se é a questão correta, e depois a gente compara. Bem, publiquei a enquete, pessoal. Vamos seguir, então, para o próximo slide. Esses livros são livros importantes na nossa área, são livros relevantes. Boa noite, pessoal. Só conseguir entrar agora. Não se preocupa, Mirtz. O que a gente está fazendo? Vou explicar novamente. A gente está fazendo uma dinâmica de associação. Então, a gente está aqui com uma capa de um livro. Esse livro é A Ordem dos Livros. Leitores, autores e bibliotecas na Europa entre os séculos 14 e século 18. O que a gente está fazendo aqui? É um livro do Roger Chartier, é um escritor muito importante na nossa área. É a segunda edição e a editora UNB, o ano é 2017. Pessoal, então a gente foi tentar fazer o cadastro, mas pede um centro de custo. O que colocar nesse caso? Francisco Oliveira, você está se referindo ao cadastro do... como eu posso dizer? Da plataforma que disponibiliza as normas? Sim? Tá. Olha, deixa eu analisar aqui para você enquanto... Olha, deixa eu explicar para o pessoal então que está entrando, eu já te aciono, tá, Francisco? Pessoal, quem entrou agora, o que a gente está fazendo? Uma associação. A gente está pegando esse livro. Deixa eu adicionar uma nova pessoa aqui. Nós estamos pegando, então, os dados desse livro e estamos correlacionando com essas alternativas. Então, as alternativas, elas fazem referência a esse livro e a gente tem que escolher uma dessas alternativas para referenciar esse livro. Apenas uma dessas alternativas é a correta. Ao final, nós vamos identificar e fazer a correção para ver qual dessas era correta. E para isso, eu vou criar uma enquete daqui 3 minutos. Então, vocês têm 3 minutos para ler cada alternativa, pensar bem, refletir e informar depois na enquete qual dessas alternativas é a alternativa correta para se referenciar esse livro. Enquanto isso, eu vou tratar de responder essa questão do Francisco. Pessoal, então eu vou criar a enquete para vocês traduzirem o que vocês acreditam para a pergunta 3. E aí, assim, depois a gente dá início, então, à parte funcional da oficina, né? A parte prática da oficina. Bom, criei a enquete, pessoal, podem traduzir o que vocês acreditam, então, se é a correta para esse livro.
nós temos algumas respostas diferentes, temos algumas respostas na letra C e D, são as duas que estão no embate aí para ver qual que é a correta. A letra B também ganhou algumas respostas e a letra A segue sem nenhuma resposta por enquanto. Ao final desses slides a gente vai então tirar a dúvida de qual é a correta e por quê, então. Vamos então deixar um minutinho aí para vocês fazerem as respostas. Pessoal, na primeira questão, a resposta correta era a letra D, e a gente vai ver o porquê. Vamos voltar então para ver quais foram as respostas de vocês na questão número 1. Qual questão predominou? Olha só. Que interessante. Na enquete número 1, pessoal, a resposta que foi predominante foi a letra B. E a letra D foi a segunda com o maior número de respostas. Né? A letra B com 9, a letra D com 5, a letra A com 2 e a letra C com 2 também. Então, por que então que a letra D é a correta? Aqui a gente tem a entrada pelo sobrenome da autora, Rus, em caixa alta, correto, vírgula, o nome da autora. Ponto final, fundamentos de biblioteconomia e ciência da informação em negrito. Nesse caso de livros, o título vai levar o negrito, certo? Rio de Janeiro, é o local da publicação, 2 pontos. Editora, 2010, ponto final, 178 páginas. Até o ponto final de 2010, pessoal, são os dados essenciais, são os dados que toda referência deve ter quando se trata de referência de livro. Os 178 páginas é um dado complementar. Ele é um dado complementar, ele não é obrigatório como os dados essenciais, no entanto, é um dado relevante, né, o número de páginas, então ele pode constar na referência. Quando a gente vai indicar o número de páginas, é feita dessa forma. A gente informa, então, o número, não vai informar páginas por extenso, a gente vai informar apenas a letra P e um ponto final. A letra B, que teve, então, o maior número de respostas, vamos ver o que a letra B trazia para nós. E o que fazia ela ser errada. Olha, a letra B ela tem um número de páginas após o título. E segundo a BNT, pessoal, isso não procede. A BNT então vai dizer que a indicação do número de páginas não é obrigatória? Não, Viviane, ela não é obrigatória. Ela é um dado complementar. Mas dado que todas as alternativas tinham um número de páginas, e o que mudava então era o local onde ela estava, eu nunca coloquei. Então, por ela não ser um dado essencial, ela não é obrigatória, ela é um dado complementar. Né? Mas certos dados complementares são interessantes de serem colocados. Vocês que vão se tornar bibliotecários, é importante a gente entender que tem certos níveis de referência, assim como tem certos níveis de catalogação. Depois, mais para frente, vocês vão ver isso. Mas, assim, quando você vai fazer a referência de um trabalho, dependendo do critério que você adotar, você pode fazer, então, essa referência de uma maneira mais básica, colocando só os dados obrigatórios, ou você pode colocar os dados adicionais. O que eu quero trazer aqui para vocês são essas situações. Às vezes, vocês podem até pegar um trabalho de outra pessoa para normalizar, fazendo ali um bico, né, no final de semana, ou enfim, outra data que você conseguir fazer. E aí você se depara com o número de páginas. E aí é importante você saber que, embora ele não seja obrigatório, ele está lá para você normalizar. É importante a gente saber, então, que o número de páginas ele vai ser indicado ao final da referência dessa forma. O número das páginas, a letra da P, mais o ponto final. Bom, vamos dar sequência, então, para a gente ver a resposta do segundo livro, pessoal. E a resposta do segundo livro é a letra A. Vamos ver qual foi a resposta predominante de vocês na pergunta número 2. Olha, nessa aqui vocês também marcaram várias pessoas marcaram a letra A, 6 pessoas marcaram a letra A, 9 pessoas marcaram a letra C, uma pessoa marcou a letra D e 2 pessoas marcaram a letra B. Vamos lá, ver o que tinha nessa letra
C que fazer ela parecer tão correta. Vamos lá. Vamos direto na letra C, que foi a que vocês mais marcaram. Pessoal, o detalhe aqui, a pegadinha, é o seguinte. A edição, o número da edição, ele não é indicado com esse elemento aqui. Ele é indicado, então, apenas com ponto. Então, a 23ª edição, ela não vai ser indicada conforme a gente vê em outros documentos, com essa grafia. Ela vai ser indicada, então, com ponto final. Então, o 23 vai estar dessa forma, conforme a letra A, ponto final, ED em caixa baixa, ponto final, e dá sequência na referência da forma normal. Nessa letra C, então, o único detalhe é que ele está com essa grafia diferente, que não é a indicada pela BNT, mas a localização está correta. As outras questões, então, o que vai ter é a localização no local errado. Na letra B, a gente teve a localização da indicação de número de edições após o ano de publicação, isso não está conforme a BNT. E na letra D, da mesma forma, no entanto, com a grafia diferente. Então, o que muda na letra B é o local onde ele está inserido, que está inadequado, e o que muda na letra C, embora ele esteja no local correto, ele está com a grafia errada. Vamos ver, então, o que a gente tem para o livro número 3. Olha, no livro número 3, a resposta, então, era a letra C. Nós vamos ver aqui qual foi a resposta predominante de vocês. E dessa vez, parabéns, vocês acertaram. A letra C com 8 respostas, a letra D com 6 respostas, a letra B com 2 respostas e a letra A com 1 resposta. Olha só. Vamos ver, então, o que tinha nessas outras questões que confundiram vocês. Olha, a letra A, ela não é porque o subtítulo, que é Leitores, Autores e Bibliotecas na Europa, entre os séculos 14 e 18, ele está em negrito. E a gente sabe que, conforme a BNT, só o título do livro ele vai ganhar esse destaque de negrito. A letra B, ela vai ter, então, o título correto, o subtítulo correto também, sem o negrito. Editora UNB, olha aqui ó, o pulo do gato. A localização da edição não está adequada e ele está com a grafia também com. A gente está todo diferente, né? Ele está tanto com esse sinal quanto o ponto final. Na letra C, então, a gente tem ele no local correto, no caso, a indicação da editora, e o número de páginas também informado de forma correta, no local correto, ao final da referência. E nesse caso, na letra D, a gente tem tudo correto até o subtítulo, no entanto, aqui a gente tem essa grafia diferente, e também a localização do número de páginas está no local diferente também. Então, pessoal, essa dinâmica foi mais para a gente perceber essas diferentes formas que, às vezes, nós vamos nos deparar durante o exercício da profissão ou durante essa passagem acadêmica de vocês. É importante vocês saberem, então, esses detalhezinhos. Então, só para frisar novamente, o número de páginas ele vai aparecer dessa forma, após o ano de publicação, e a indicação da edição ela é feita dessa maneira, pessoal. Segunda edição, 2, ponto final, abreviação da edição, ponto final, em caixa baixa, e segue normal a referência. Bom, eu vou interromper o compartilhamento dessa tela, e então a gente vai começar o que nós viemos para fazer de fato, que é conhecer as funcionalidades do Word e normalizar um trabalho. Olha só, deixa eu visualizar aqui, representação de temas. Bom, aqui eu estou compartilhando com vocês. Vocês vão conseguir visualizar. É um trabalho aqui que eu fiz no primeiro semestre, ele não está... eu dei uma bagunçada nele aqui, embora alguns elementos ainda permaneçam. Bom, vamos lá. No primeiro momento, pessoal, é importante a gente perceber aqui a página inicial, a gente tem todas as abas de funcionalidades do Word. Na página inicial vai ser possível a gente alterar, então, a fonte. E a gente lembra que a ABNT não determina uma fonte, mas é comum que ela indique que nós usemos a Arial ou a Times. A maioria das instituições pedem, então, que seja dessa forma. Caso seja pedido para vocês de outra maneira, numa revista,
saiba que a ABNT não determina, então, portanto, fica subjetivo e, então, o órgão ele pode fazer a solicitação conforme as normas internas desse órgão. Logo no primeiro momento, pessoal, eu vou mostrar para vocês, para a gente alterar, no caso se vocês precisarem, que vocês vão precisar provavelmente, que é a margem. A gente lembra que a margem superior e esquerda, ela vai ter então o espaçamento de 3 centímetros e a margem inferior e direita vai ter o espaçamento de 2 centímetros. Aqui, nessa aba de página inicial, a gente vai para a página de layout e nessa página de layout nós vamos ter aqui a opção de margens. Aqui nós já vamos ter algumas margens pré-determinadas, mas o que a gente quer é personalizar uma margem. Você vai vir aqui em margem personalizadas. E aqui, como vocês já podem ver, ela já está personalizada, né? É um trabalho que eu já havia feito. Então, a margem superior ela está de 3 centímetros, a esquerda ela está de 3 centímetros, a inferior de 2 centímetros e a direita de 2 centímetros. Aqui vocês vão conseguir alterar, vocês conseguem aumentar, diminuir. Às vezes vocês querem fazer uma diagramação diferente, no caso, se for fora, né, das normas ABNT, e aqui vocês vão conseguir alterar. Para as normas ABNT, então, segue essa regrinha dos 3 centímetros superior e esquerda e 2 centímetros inferior e direita. E aqui que vocês vão ver layout, margem, margem personalizada, alterar aqui as configurações aqui, as medidas no caso, dá um ok e o seu trabalho então vai estar com aquela margem. Se vocês conseguirem ver, aqui a gente tem os 3 centímetros, aqui a gente tem os 2 centímetros, aqui nós temos os 3 centímetros, e embaixo a gente vai ter os 2 centímetros também, aqui. Bom, pessoal, ó, se vocês conseguirem perceber, na página inicial, como havia dito, nós temos a fonte. Nesse caso, eu estou utilizando a Times, mas nós temos também o tamanho dessa fonte. Se vocês puderam perceber, estava na 14. Qual que é a fonte correta? A fonte 12. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai alterar toda a fonte do trabalho. A gente vai descer até lá embaixo. Então, imagine que vocês escreveram o trabalho de vocês, e aí vocês vão fazer, então, a normalização. Vocês selecionam toda a parte escrita ali, até as referências. Por quê? O corpo do texto, e aqui a gente já vai informar a Times, informar o tamanho 12, que aí ele vai mudar a fonte em todo o trabalho. A gente vai voltar aqui para cima. Então, feito isso, a gente consegue, então, deixa eu mudar aqui que não havia mudado nesse caso, a gente consegue, então, mudar a fonte de todo o trabalho. Aqui a fonte, aqui o tamanho da fonte. Nas exceções que nós temos na natureza do trabalho, eu acredito que é mais fácil a gente mudar todo o trabalho e depois a gente ir nas exceções e fazer um chamado especial nessas exceções. Então aqui a gente vai ter, a gente pode inserir uma quebra de texto. Logo aqui abaixo do 23, a gente pode vir aqui ó, em layout, orientação, não quebras, quebra na próxima página, e aqui a gente quebrou o texto. Para que é importante, pessoal, a gente quebrar o texto? Por quê? Eu não quero que conforme eu for editando aqui a minha capa, os elementos da folha de rosto, eles venham para a página da capa. Eu quero que eles permaneçam na folha de rosto. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma quebra. Quando eu venho aqui em Layout e eu coloco quebra, inserir uma quebra de seção e iniciar a nova seção na página seguinte, eu estou impedindo que esses elementos da segunda página voltem para a primeira página. Deixa eu visualizar o chat aqui para ver se vai ter alguma coisa que vocês mandaram. Não, por enquanto não. Perfeito. Vamos lá. Então, se eu não quero que esses elementos voltem, porque a capa ela vai ter esses elementos que eu já coloquei, eu faço essa quebra de página, que aí eu impeço, quando eu faço isso aqui, de que esses elementos da folha de rosto eles venham para a página da capa. Isso é muito importante, porque muitas vezes você vai estar alterando aqui seus elementos, e aí vai ser uma chatice se esses elementos toda vez voltarem para a página onde você não quer. Um ponto importante, pessoal, é que o Goiânia e o ano ali da entrega desse trabalho, ele deve estar logo no finalzinho da página. Então, vocês vão até o limite aqui e colocam ele aqui bem rente ao limite da margem. Aqui nós vamos dar uma olhada para ver como é que está a fonte, está correto.
que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai subir de novo aqui para ver se tem uma quebra de página aqui. Tem, então não vai precisar subir mais, tá certo. Tem uma quebra de página. Essa aqui é a natureza do trabalho. Nesse caso, não é como foi um trabalho do primeiro período, a gente não tinha orientador, né? No caso, a gente era um trabalho apresentado para o professor Leosmar. O que vocês vão ver, possivelmente, é a indicação aqui do orientador e o nome desse professor que orientou vocês logo abaixo da natureza. Nesse caso, não era necessário. Então, a natureza do trabalho, ela não vai ter a fonte 12, ela vai ter a fonte menor que 12. Nesse caso, a gente vai usar 10, que é a comumente usada. E se vocês perceberem, o recuo dela está na metade da página. Nesse caso, está ali com 7 centímetros ou 8 centímetros, estava 8 centímetros. Eu vou colocar aqui nos 7 centímetros e meio. E na ABNT ela vai falar que tem que estar ali na linha da mancha gráfica, e aí já é algo que quem faz ali a editoração de livros vai conhecer, mas nos trabalhos acadêmicos aqui a gente costuma colocar então com recuo de 7 centímetros e meio. Isso aqui a gente não vai alterar agora, que é o resumo, que ele não tem parágrafo, mas a gente não discutiu isso no módulo passado, então não vai ser importante a gente discutir agora. Bom, o que a gente vai ver aqui, pessoal? É uma seção. Essa seção, vocês podem ver, ela tem uma linha aqui embaixo de quebra, a gente não vai colocar ela. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó, e adicionar um espaço antes e depois para fazer essa separação de uma linha com o corpo do texto, e a gente vai dar destaque para ela. Cada seção, ela tem que ter um tipo de destaque. Se é uma seção primária, como essa daqui, ela deve ter o destaque de caixa alta e negrito. Se ela é uma seção secundária, ela vai ter o destaque de caixa alta. Se ela é uma seção terciária, ela vai ter um destaque de caixa baixa e negrito. E quando eu falo primária, secundária e terciária, para quem não está habituado, essa é uma seção primária porque a introdução é a primeira seção do trabalho. Se eu tivesse aqui, por exemplo, outra introdução, que não fosse do trabalho, somente, fizesse uma introdução específica dentro da introdução, dando um exemplo aqui esdrúxulo, e aí eu colocaria, por exemplo, a introdução 1.1, ela já se tornou uma seção secundária. E essa seção secundária, ela vai ter, então, um formato de se apresentar no texto. O formato da seção secundária é caixa alta sem negrito. Mas como essa é uma seção primária, ela vai estar em caixa alta e com negrito. Aqui, ó, no corpo do texto, ele precisa, então, estar adequado, tamanho 12, mas ele precisa de outro detalhe, pessoal. Ele vai precisar do espaçamento de 1,5. Isso daqui não está conforme também. Esse formato de lista aqui ele não pode aparecer. Eu vou apagar aqui ele, porque a gente está trabalhando mais com as ferramentas do Word hoje, então a gente não vai entrar nesse espaço. Como aqui ele vai fazer uma quebra de... Ele não vai apresentar texto para a seção nessa página, eu vou descer a seção para baixo. Nesse caso, pessoal, é uma seção primária também, porque ela não tem aquele ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Então, eu vou deixar ela em caixa alta e vou colocar o negrito. Deixa eu visualizar, porque eu acho que alguém solicitou a entrada. Não solicitou não. Perfeito. Então, ele vai ter a caixa alta em negrito. Aqui eu vou tirar essa linha aqui de baixo e vou adicionar, então, um espaço. No caso, eu vou colocar ele de 1,5, né? E vou adicionar o espaço antes e depois para fazer essa separação do corpo do texto. Novamente, a gente vai dar uma olhada geral aqui no corpo do texto e a gente vai aumentar o espaçamento das linhas. Esse espaçamento das linhas, pessoal, eu não expliquei muito bem, mas é o seguinte, aqui na página inicial, deixa eu colocar aqui o tamanho 12, mas toda hora ele vai sumir porque tem imagem. Ele vai estar aqui, ó. Aqui nessa opção, espaçamento de linha e parágrafo, a gente vai clicar nele. Ele vai ter todas essas opções, espaçamento simples e espaçamento de 1,5. É esse espaçamento que a gente precisa, espaçamento de 1,5.
Então, a gente aumentou o espaçamento de todo o texto. O que, que a gente vai fazer? A gente vai visualizar se ele está se ele está justificado. O que, que é justificado? É o formato do texto. A gente tem alinhado à esquerda, que é o formato que a gente vai precisar para as referências. A gente tem centralizado, a gente tem alinhado à direita e a gente tem justificado. Todo o texto ele tem que estar justificado, pessoal. Então, todo o corpo do texto ele vai estar justificado. Mais um detalhe que a gente precisa perceber, pessoal, é que, por exemplo, eu estou aqui com o meu corpo do texto, vamos imaginar que ele está assim, sem o parágrafo. Vocês vão selecionar o corpo do texto, clicar com o botão direito, vamos ter a opção de parágrafo, nós vamos colocar especial primeira linha, 1,25 centímetros, dá um OK e ele vai fazer esse trabalhinho para nós, que é de dar o parágrafo. Tem muita... Eu, quando estava no ensino médio, eu não vou mentir não, eu fazia isso aqui, porque eu não sabia de todas as funcionalidades do Word, ensino médio não, ensino fundamental 2. E eu ficava dando espaço. Mas aqui, ó, ele já dá essa opção para nós. Então, seleciona o texto que você quer, clica em parágrafo, clica em primeira linha, 1,25 centímetros, dá um OK, ele já faz isso aqui por nós. O resto do texto já está com essa especificidade, então ele não vai precisar a gente mudar. Aqui, de novo, a gente tem uma seção primária, em caixa baixa a gente vai mudar, vai colocar em caixa alta, vai colocar o negrito, 1,5 ele já está, a gente vai adicionar um espaço aqui para separar ela mais ou menos ali uma linha do corpo do texto. Deixa eu visualizar aqui o que mais que a gente pode alterar. Então, pessoal, essas sessões tem como também vocês fazerem um negocinho bem interessante. Vocês vão vir aqui, ó, e vão colocar, por exemplo, deixa eu colocar aqui, criar um estilo. Você vai vir aqui e vai dar um nome para o seu estilo. Então, vamos colocar seção, vamos colocar S primária, para abreviar. S primária, e aí a gente vai ter um S para, vamos supor, para cada um, caso o seu trabalho seja muito extenso e tenha muitas sessões. O que, que a gente vai fazer? A gente vai editar esse S primária. A gente vai conduzir, vai condicionar a nossa seção de estilos a toda vez que eu selecionar um texto que seja o S primária, ele nos dê, então, deixa eu vir aqui embaixo e procurar uma seção primária para a gente fazer isso. Cadê a seção 5? Só porque eu falei não vai ter uma seção 5. Essa aqui vai ser a nossa seção 5. As considerações finais. Então aqui, ó, vejam que ele está em caixa baixa em negrito. Se a gente clicar na S primária, ué, por que ele não mudou? Deixa eu configurar isso daqui, modificar. Ó, S primária, estilo normal, sem estilo, sem espaçamento. Vou deixar ela aqui. Estilo baseado em estilo S primária. O que a gente vai fazer? Vai colocar ele em negrito e vai informar que a gente quer caixa alta também. Dá um OK então. Pronto, caixa alta em negrito. Isso é importante quando a gente tem várias seções no texto, pessoal. Então a gente vem cá nas seções e cria um estilo para a gente condicionar o Word toda vez que a gente mudar de estilo que a gente está escrevendo uma seção. Isso também é importante para o corpo do texto, tá, pessoal? Eu não falei, mas, por exemplo, aqui no corpo do texto, você consegue criar isso também. Você cria um estilo e toda vez que você estiver escrevendo dentro desse estilo, o Word já vai condicionar você para escrever naquele estilo que você tinha condicionado ele antes. Vamos voltar aqui para cima, porque a gente vai ter outras coisinhas para atualizar. Aqui no de metodologia, certo. Resultados de discussão. É outra seção primária. Outra dica importante, pessoal. A seção ela tem que estar alinhada à esquerda. Ela não vai estar alinhada no parágrafo. E aqui a gente corrige também. Então, a gente tira esse alinhamento porque toda a seção ele vai estar alinhado então à esquerda ali e não ao parágrafo. Aqui de novo a gente vai fazer a mudança então do espaçamento ali entre o corpo do texto e a seção.
A gente está adicionando, então, ali um espaço antes e depois do parágrafo. E aqui a gente tem uma seção secundária. A seção secundária, a gente vai determinar ela como caixa alta sem negrito, certo? Então, toda seção secundária que a gente tiver, a gente vai selecionar ela dessa forma. Toda seção secundária, então, ela vai estar em caixa alta sem negrito. Eu vou vir aqui e adicionar um espaço para ele separar do corpo do texto. E vou tirar também esse espaçamento aqui, porque ele vai estar alinhado à esquerda. Então, ele vai estar conforme a margem esquerda. Aqui nós temos, então, olha só, nós temos uma citação direta longa. Então, é uma citação direta que passou as 3 linhas. Eu vou voltar aqui para a gente visualizar como normalizar essa citação direta longa. Em primeiro lugar, a gente vai quebrar isso daqui, vai tirar essa linha. O que a gente vai fazer? A citação direta longa, pessoal, ela tem que estar com a fonte menor. Como a gente determinou que a gente vai colocar a fonte 10 nesse trabalho, a gente vai colocar a fonte 10, então, na natureza do trabalho e na citação direta longa. E aqui a gente seleciona o tamanho da fonte. Nós vamos, então, viu que diminuiu, pessoal? A gente vai vir aqui em espaçamento entre as linhas e vai colocar espaçamento simples de 1 centímetro. Além disso, a gente vai recuar o texto. Aqui na régua em cima, vocês podem ver que, alterando aqui, eu recuo o texto. Então, eu vou restringir ou abranger esse recuo. O recuo para a citação direta longa vai ser de 4 centímetros. Então, aqui a gente já fez então, a normalização do tamanho da fonte. A gente fez a normalização do espaçamento entre as linhas. A gente recuou o texto também. Aqui a gente tem uma imagem, no caso a fonte. Se tivesse uma lista de imagens lá no começo, a gente ia colocar então aqui imagem número 1, por exemplo, e dar uma descrição para essa imagem. Então vamos colocar aqui equipe reunida. A imagem da equipe reunida. Toda imagem que a gente for informar, ele tem que ter uma numeração, pessoal, ele tem que ter uma fonte também. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque a gente não discutiu isso ontem, tá? Mas aí a gente lembra que toda imagem tem que ter uma fonte e tem que ter, então, um número para essa imagem. Se passar de duas ou 3 imagens, é recomendável que a gente use, então, uma lista de imagens. E ela vai seguir ali, então, um formato muito parecido com o sumário. Aqui a gente tem outra citação direta longa. A gente vai fazer aqui a diminuição da fonte e diminuir também o espaçamento entre as linhas. Deixa eu ver quem está solicitando a entrada e deixa eu ver que tem mensagem no chat. Boa noite. Exemplifica o parágrafo novamente, por favor. E o espaçamento entre o parágrafo e outro é de quanto? Pelo que me lembro, não tem esse espaço entre parágrafos. Então, a seção, pessoal, a BNT ela vai dizer, ela não diz exatamente que a gente tem que colocar esse espaçamento entre a seção, não, tá? No caso do parágrafo, é aqui, ó. A gente vai ter um texto sem um parágrafo, a gente vai selecionar o corpo do texto, vai clicar com o botão direito, vir aqui em parágrafo, primeira linha, e vai alterar aqui, então, a configuração para 1,25. Com isso, a gente vai dar, então, o espaçamento de 1,25 da margem esquerda. Nesse caso aqui, é uma seção secundária, a gente vai colocar ela em caixa alta. Esse adicionamento de espaço, ele não é, como que eu posso dizer, bem detalhado pela BNT, né? Ele não tem, ela não vai falar lá que você vai colocar um espaço entre essas seções, né? Mas ela vai dizer que você precisa ter o espaço de uma linha entre a seção e o corpo do texto. Então, para ficar mais fácil, eu já coloco aqui, eu adiciono um espaço aqui entre essa seção e o corpo do texto. Deixa eu ver quem está solicitando a entrada. A Mirth deve ter caído.
Bom, vamos verificar aqui o que a gente se depara de situação diferente. Aqui a gente tem uma situação direta longa novamente. Aqui está errado, no caso. Ela não vem aqui, ela vai vir aqui no final. E ela não vai estar em caixa alta também, né, pessoal? Ela vai estar em caixa baixa. E ela tem que ter o número da página. Nesse caso, eu não vou buscar o número da página agora, porque não vai nos caber nesse momento. Mas ele tem que estar assim. Aqui também a gente vai ter, então, em espaçamento das linhas 1 centímetro. Eu vou adicionar aqui para separar. Vamos seguir. Nesse caso, a gente tem uma seção secundária novamente. Como a gente já determinou a seção secundária, então, ela vai ter... vai estar em caixa alta. E ela vai estar também de acordo com a margem esquerda, né? Vamos ver aqui, que eu acho que eu deixei a última seção secundária sem a margem esquerda. Isso. Aqui a gente tem uma seção terciária, não tem esses dois pontos, pessoal. E também não pode acontecer, pessoal, de ter um hífen, um travessão, dois pontos aqui entre a numeração da seção e o título dessa seção. É importante também, pessoal, que toda seção ela tenha um texto. Então, não importa se é a seção dos objetivos, não importa qual é a seção que a gente está informando. A seção tem que ter um texto ali embaixo. Eu caí, Mirce? Não, tudo bem. Tem também, Viviane, se eu esqueci ali um espaço, você me desculpe. Tem também aqui, para ter um espaço antes e depois da seção para separar, então, o corpo do texto. Aqui, ele tem que ter o parágrafo, também de 1,25 centímetros. Ele está desconfigurado, deixa eu ver por quê. Aqui, pronto. Pessoal, essa parte aqui, a gente não vai normalizar todo o trabalho certinho, até porque tem que fazer uma lista de imagens, e a gente não tratou dessa lista de imagens ontem, então não vou cobrar essas coisas que a gente não discutiu ontem. O que eu quero mais que vocês percebam no caso que eu vou apresentar agora para vocês, que são as referências, e o corpo do texto mesmo, é a funcionalidade. A gente vê que aqui a gente tem a fonte, tem o número da fonte. Então, quando vocês forem escreverem, vocês lá no início já separam, então, qual fonte vocês vão utilizar, a Times ou a Arial, que os professores vão solicitar a Times ou a Arial. Muitas vezes os professores já vão dar para vocês a seção terciária não é em negrita em caixa baixa. Sim, a seção terciária ela é em negrita em caixa baixa. Deixa eu ver se eu deixei passar alguma seção terciária aqui. Essa aqui está em negrita em caixa baixa. Bom, se eu deixei passar, pessoal, vocês vão desculpando, mas é para ser em caixa baixa em negrito, sim, conforme está aqui. Então, parece que também não é recomendado se usar citações diretas muito longas. A BNT recomenda um número máximo de linhas para citações. Não, não é, Ana, recomendado a gente usar citações diretas muito longas. Os professores, inclusive, eles vão cobrar e vão te questionar por que você está usando tantas citações diretas longas. Por quê? Isso dá a impressão de que o seu texto tem mais ideias de outros autores do que suas ideias. Então, assim, por mais que a gente tenha que se embasar em outros autores, não é recomendado a gente usar citações diretas longas muitas vezes no texto. Perfeita colocação. A BNT recomenda um número máximo de linhas para citações. Olha, no caso, essa pergunta é em relação à citação direta longa, né? Porque ela que excede as 3 linhas. Olha, eu não tenho informação se ela recomenda um número máximo. Eu, pelo menos, nunca me deparei numa situação em que o autor tenha restringido a citação direta longa. Por quê? Geralmente ali você vê umas ou outras mais longas, assim, com 8, 7, 9 linhas, mas eu nunca ouvi falar sobre um limite. Eu posso buscar para vocês, eu posso dar uma olhada de novo na norma a 10.520 e trazer essa informação para vocês depois. Mas eu nunca ouvi falar de ter um limite, não. O que tem mesmo é essa recomendação de não se usar muito essa ferramenta, né, que é a citação direta longa.
Bom, o que eu quero tratar com vocês aqui agora é das referências. A referência, assim como o apêndice, ele vai estar numa página separada, então ele não vai continuar aqui no texto. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em layout, em quebras, próxima página, para separar essa referência. Outra coisa, essa referência ela vai estar em caixa alta, pessoal. Ela vai estar em caixa alta e ela vai estar em negrito. Deixa eu selecionar aqui porque tem pessoas entrando. Tá bem, pronto. Essa referência, no caso a indicação da referência, ela vai estar em caixa alta e em negrito. Deixa eu visualizar aqui uma questão na conferência. Peraí. Ela vai estar então em caixa alta em negrito. Eu tirei aqui o S. Certo. E o que a gente pode perceber? A gente vai vir aqui, ó, ela está justificada. Então, a referência ela não vai estar justificada, ela vai estar alinhada à esquerda. Alinhou à esquerda, você vem aqui, seleciona espaçamento simples, correto. Espaçamento simples, alinhou à esquerda, beleza. Então aqui a gente vai ter um espaçozinho aqui que a gente vai adicionar. Então, a referência alinhou à esquerda, vê se está tudo alinhado à esquerda, vê se está com espaçamento simples, tá perfeito. A gente dá uma olhada aqui no mais, mas é isso mesmo. Ela vai estar então em ordem alfabética, então aqui a gente tem o Balma, a gente tem a Cagninha, a gente tem o Gil. Então é mais isso que eu quero que vocês percebam, pessoal, esses detalhezinhos, porque na referência então a gente vai ter alinhado à esquerda, com espaçamento simples, o corpo do texto ele vai estar na fonte número 12, no tamanho da fonte 12, na fonte Times ou Arial, a seção primária, no caso aqui é uma seção primária, ela vai estar destacada em caixa alta em negrito. A seção secundária, caso tivesse uma seção secundária aqui, vamos supor aqui, considerações finais. Enfim, dos personagens. Vamos supor que a gente tem essa seção, e aqui ela é a 5.2. Então a gente vai tirar o negrito dessa seção, e lembrando que ela tem que estar alinhada à esquerda, tá? Toda essa seção ela vai estar alinhada à esquerda. Então vamos supor que essa daqui é uma seção secundária real. A gente tira o negrito dela. Caso a gente tivesse uma seção terciária aqui, uma seção terciária. E essa terciária, pessoal, ela indica então as aberturas, as ramificações que uma seção tem, as especificações. Então a gente tem considerações finais, é a seção primária. Considerações finais dos personagens, a gente especificou mais. Então, seção secundária, 5.2. Especificou mais personagens secundários. Vamos colocar personagens secundários. Especificou mais seção terciária. E a gente vai identificar essas especificações e o nosso orientador também pode nos ajudar com isso. Aí vamos supor que ia ter uma... Então aqui, ó, a gente já vai mudar em caixa abaixo. Deixa eu corrigir aqui, porque a gente vai fazendo... Considerações finais dos personagens, caixa baixa, em negrito. Vamos supor que a gente tem uma quaternária, né? Até é meio difícil de falar. Ponto 1, ponto 1. Os secundários, não sei, secundários da equipe. Da equipe ADA, por exemplo. ADA, no caso, é uma sigla, né? Então, a gente tem a seção primária caixa alta negrita, a gente tem a seção secundária caixa alta sem negrita, a gente tem a seção terciária caixa baixa com negrita, a gente tem a seção quaternária aqui em caixa baixa sem o negrito. E aí a ABNT ela vai dar um limite, que vai ser até no caso, o que seria
ali, por exemplo, a 5.2.1.1.1, vamos supor assim, 2.1.1. 2.1. Se a gente tivesse essa situação aqui, a ABNT coloca um limite, então, para essa situação. E aí a gente só pode ter, então, até a quíntupla seção aqui, nesse caso, os 5 números, né? Deixa eu ver se vai ter mais alguma coisa que a gente pode ver aqui como ferramenta. Mas eu acho que é isso mesmo, pessoal. Como eu disse, é um módulo mais rápido. A gente fez aquela dinâmica no começo e agora a gente está vendo aqui, só passando o olho de novo. Então aqui a seção primária alinhada à esquerda, caixa alta em negrito, corpo do texto, a gente viu, justificado, com o parágrafo ali de 1,25. Eu vou encerrar a gravação, pessoal. Quero agradecer a participação de vocês.